Olá, galera, tudo bom? Bom estar com vocês de novo para esse nosso bate-papo sobre redação, tá? E hoje, galera, um bate-papo bem específico, tá? Vamos comentar um tema, vamos debater aqui um tema, vamos direcionar toda uma linha temática naquele processo de produção textual, de organização, para que a gente consiga, sem grandes dificuldades, encontrar aqui um caminho para a busca da defesa do nosso ponto de vista, ok? Bom, para a gente iniciar, antes, aliás, que a gente inicie, é bom a gente bater um papo sobre como é que se organiza o tema da redação do Enem. E é claro que nesses momentos agora, pessoal, que a gente está antecedendo, hoje faz exatamente, nós estamos aí há um mês da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, eu vou utilizar nossas aulas do terceiro ano, que são aulas que devem ser voltadas para esse exame, para que a gente comente alguns pontos determinantes, pontos direcionados justamente para a realização dessa prova, tá? Então, muito importante que a gente bata esse papo sobre essa produção textual e principalmente sobre vários temas. Nós vamos visualizar uma série de temas aqui para que você esteja muito bem preparado para a realização da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, tá? Então, muito importante que a gente fique muito atento, primeiro, a esse processo que a gente vai realizar aqui, de como montar a estrutura temática, para que você perceba também quais são possibilidades de temas e, principalmente, como é que esses temas aparecem para a gente, como é que esses temas são colocados, como é que eles são escolhidos, selecionados. E aí eu queria chamar a atenção, antes que a gente volte aqui para o nosso tema, até para justificar a escolha dele, eu queria que a gente pensasse, relembrasse alguns pontos de como são e como vai acontecer as escolhas do tema do Exame Nacional do Ensino Médio, tá? Note que nós temos uma base temática que vai desde 2009 até 2021, né? 2021 que foi a última edição do Exame Nacional do Ensino Médio. Professor, por que 2009? Porque foi em 2009 que foi estabelecida a nova matriz de referência do Enem, e a partir daí nós temos um novo Enem com toda uma estrutura diferenciada, tá? Então, muito importante você entender isso. Bom, mas dentro do novo Enem, nós tivemos uma mudança na perspectiva temática. Bom, em 2009 nós tivemos o indivíduo frente à ética nacional, e um primeiro tema que foi anulado, que era a questão da importância do Estatuto do Idoso. Note que são temas mais amplos. Nós tivemos, entre outros temas, a questão da violência contra a mulher, em 2015. Nós tivemos a questão a questão do tema, de temas como os efeitos da lei seca, a questão da publicidade infantil. São temas mais amplos. O tema de 2009 era muito subjetivo. Verdade, Eric, era bem subjetivo mesmo. Porque, na verdade, era uma outra perspectiva, tá? O de 2009, o indivíduo frente à ética nacional, pela frase tema, também era um pouco subjetivo. Só que, você indo para os textos motivadores, claramente entenderia-se que seria um tema que envolvia as pequenas corrupções, o jeitinho brasileira, essa tão questionável cultura do improviso no Brasil, vamos dizer assim, tá? Pois bem, mas nós tivemos aí temas que trabalhavam com grandes questões da sociedade brasileira. A lei seca, violência contra a mulher. Em 2016, que foi o último mais ou menos parecido com esse, nós tínhamos os caminhos para combater a intolerância religiosa, e nós tivemos também uma segunda aplicação em 2016, que foi os caminhos para combater o racismo. Então, se você notar, a maior parte dos temas, até 2016, eles trabalhavam com grandes discussões sobre a sociedade brasileira. Tá? É como se fosse hoje a gente trabalhasse com a questão da fome. Tá? Da questão da fome. Como é que seria essa questão da fome, por exemplo? Seria um tema muito amplo. Professor, e pode ser a fome, já que nós estamos discutindo muito esse tema este ano? Até pode ser a fome, ninguém pode desprezar nenhum tipo de tema. Mas avalie que em 2017 nós tivemos uma outra perspectiva, tá? Nós tivemos uma outra perspectiva. Como assim? Em 2017, a gente começou a visualizar nos temas do Exame Nacional do Ensino Médio problemas que ficam meio que invisíveis. Assim, são problemas que afetam parte bem específica da população e que não se discute tanto. Em 2017, nós já tivemos a formação, os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Então, veja, olha a mudança. Eu saí de racismo para os desafios da formação educacional dos surdos. É um problema que afeta grande parte da população brasileira, haja vista que mais da metade da população brasileira é negro-parda, e nós temos aí um outro princípio que é algo que afeta uma pequena parcela da população,
mas que também não deixa de ser um grave problema. Mas aí, dessa vez, pouco discutido. Então nós tivemos uma mudança, a Erika mandou aqui pra gente. Nós tivemos uma mudança de 98, né, o que é, 99 nós tivemos protagonismo juvenil. Esses temas são de uma outra matriz, tá? Então nós tivemos um direcionamento um pouco diferente agora. Em um primeiro momento da nova matriz, nós tivemos grandes temas, pequenas corrupções, a questão do idoso, a questão da violência contra a mulher, a questão da publicidade infantil e agora, nesse momento, nós tivemos um que era mais específico, 2017, a questão dos surdos. 2018, nós tivemos a questão, 2018, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E olha que barato é esse, viu, Érica, e os outros que aqui nos acompanham. Note bem, em 2018, nós tivemos manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Essa transformação é uma transformação que todo mundo está afetado. Todo mundo está vendo a questão do algoritmo, criando grandes bolhas sociais. Mas ninguém discutia isso. Ninguém nem se dava conta se que era manipulado ou não. Então é como se fosse um tema mais subjetivo, certo? Mais subjetivo não, perdoe-me. É um tema mais invisível, é um problema que pouco se discute. Se eu for um pouquinho mais para frente e pegar 2019, a questão do cinema no Brasil. Olha outro ponto, professor, nem é um grave problema. É verdade, mas é um problema invisível. O acesso à cultura é pouco discutido. E o Enem tem usado isso para trabalhar. Em 2020, estigmas associados às doenças mentais. Professor, mas todo mundo fala de doença mental. Não é bem assim. E, principalmente, ninguém fala sobre o preconceito que os portadores dessas doenças sofrem. Então você tem problemas que são invisíveis. E o do ano passado, 2021, que foi o mais claro de todos, que nós tivemos invisibilidade e registro civil. Quantas vezes na sua vida você já pensou que uma pessoa, qual é o problema da pessoa ter ou não ter registro civil, não ter certidão de nascimento? Isso ficou escancarado com a pandemia, com a necessidade de programas assistencialistas. Muita gente que necessitava demais ficou de fora por não possuir documentos necessários ou informações necessárias para pleitear esse auxílio que nós tivemos aí, auxílio assistencialista, durante o processo da pandemia no Brasil. Então, mais ou menos você percebeu nesse problema e viu quanto grave é esse assunto. Só que isso demorou muito para ser discutido. Demorou demais. Então, note, nós temos cada vez mais temas que afetam pequena parcela da população. Temas que eles colocam à tona questões invisíveis da sociedade brasileira. Isso é uma tendência do Exame Nacional do Ensino Médio. Professor, então quer dizer que nós vamos acertar, né? Porque é só você encontrar isso. Não quer dizer que nós vamos acertar o tema, mas quer dizer que a gente consegue trabalhar aqui um tema muito parecido com o que vai ser cobrado. E se você seguir essa mesma lógica, você vai conseguir manter um direcionamento para esse ponto, tá? Érica, você não gosta muito de temas com uma pergunta, né? Não é comum no Enem, não é comum no Enem. Inclusive, eu acho que, não sei se nesse novo formato nós já tivemos uma pergunta, creio que não. Nós não tivemos uma pergunta. Isso é comum em outros vestibulares, como a UEMA, como a FUVEST. Então, é muito cobrado nesse sentido da pergunta. Aqui, no nosso caso, pouco se viu. Eu não me recordo de nenhum tema que tenha sido uma pergunta, tá? Então, são temas mais diretos que relacionam-se diretamente com a questão do problema social. E cada vez mais problemas sociais invisíveis, tá? Para isso, pessoal, nós vamos para o nosso material para a gente visualizar como é que pode acontecer esse processo. Veja bem. Bom, para começar, eu quero já destacar para vocês, nós temos uma intenção aqui muito clara, é trabalhar com dissertação escolar, e eu quero reafirmar para você que a nossa dissertação escolar vai estar voltada para o Exame Nacional do Ensino Médio, certo? Exame Nacional do Ensino Médio. Tranquilo? Bom, eu escolhi hoje trabalharmos com o eixo educação, certo? Quero lembrar vocês que toda vez que eu falo de eixo temático, eu estou falando de um direito que é colocado em risco, tá? Então, eu vou trabalhar dentro dessa perspectiva, certo? Érica já teve com pergunta, mas foi no Enem de 2002 e 2004. Pois é, Érica, esses Enems, antes de 2009, é uma outra perspectiva. Eu até aconselho você e aos outros nem tentarem, não pegar nem como base esse Enem. Enem antes de 2009 não é base para a gente fazer o nosso Enem desse ano.
Por quê, professor? Porque nós tivemos várias mudanças. Se você quer muita sinceridade para que você responda questões, para que você analise tema de redação, dê uma olhadinha de 2016 para frente, tá? É mais adequado. O Enem veio se adaptando, veio mudando e talvez seja mais interessante você olhar esses Enems de 2016 para cá. Bom, vamos lá. Nós vamos analisar contexto de produção, circulação e recepção de textos, discutir, produzir, socializar, tendo em vista temas, acontecimentos e interesses locais e globais. Ó, professor, são interesses locais ou global. Beleza, não focamos aqui no Brasil. Mas, normalmente, esse problema, qualquer problema que venha como tema, ele terá o Brasil como princípio, tá? Vale muito a pena a gente destacar isso. Certo? Então, vamos lá para o nosso tema, sem perder muito tempo. Perceba logo que, logo de cara, você precisa ter algo na mente, que é a questão do recorte temático. O recorte temático, galera, é extremamente importante porque ele determina a abordagem completa do tema, tá? Então, a gente precisa analisar isso porque eu preciso saber exatamente esse recorte temático para que eu consiga estabelecer um princípio de abordagem completa do tema. Então, muito importante que você tenha isso em mente, certo? Claro, eu vou trazer aqui o eixo temático, porque eu vou classificar o meu tema. Classificando o meu tema, eu vou ter necessariamente a possibilidade de uma facilitação no direcionamento dos meus textos, tá? Nosso tema de hoje, olha só. Qual foi a tentativa que eu quis trazer aqui para vocês? Eu quis trazer um tema que trouxesse um problema social, claro, que trouxesse também um problema que é pouco discutido, meio que invisível na sociedade brasileira. Trouxe isso também. E eu quis trazer, gente, uma noção do que é um tema difícil. Veja bem, a gente tem a mania de dizer que um tema difícil é aquele que eu pouco sei sobre o assunto. Isso não é verdade, galera, até porque todos os temas que irão aparecer, provavelmente você saberá alguns pontos importantes, ou saberá que se trata de um problema, da violação de um direito, e que isso faz com que o tema se torne até mais fácil. Mas, analise só, quando você tem uma frase tema mais longa, principalmente quando ela traz núcleos temáticos distintos, que você precisa estar relacionando em todos os parágrafos, aí sim você vai ter algumas dificuldades. Foi isso que eu quis trazer para vocês. Ó, nós temos aqui essa realidade. Veja bem, o primeiro ponto a ser discutido é que você vai determinar a abordagem completa do tema a partir dos núcleos temáticos. A partir dos núcleos temáticos, que são justamente essa parte que está destacada aqui no nosso texto. Avalie. Desafios educacionais de pessoas com transtornos neurológicos nas escolas brasileiras. Primeira grande dificuldade que você vai ter aqui, ó. Primeira grande dificuldade. Você tem aqui um núcleo temático que envolve educação, e um outro núcleo temático que, de certa forma, vai envolver a questão da saúde. Então, eu já tenho distintos núcleos temáticos que vão dificultar aqui minha vida na hora de eu montar essa estratégia. O que eu vou fazer? Basicamente, eu preciso colocar esses dois núcleos temáticos, essa análise completa em todos os meus parágrafos. Eu não posso... Professor, que transtornos neurológicos são esses? Transtornos neurológicos, pessoal, nada mais são do que, já vou até explicar isso para vocês no texto motivador. Sempre que você parar dentro de um contexto como esse, que sentir dificuldade em compreender a frase tema, pare e lembre-se, o texto motivador vai te explicar tudo, tá? O texto motivador vai te explicar tudo o que você precisa. Professor, mas eu não posso copiar o texto motivador. Até pode sim não copiar o texto motivador, mas retirar deles informações importantes que vão direcionar a sua linha argumentativa, tá? Então, muito importante você notar essa questão. Desafios educacionais, transtornos neurológicos, nós temos aqui. Primeiramente, já tenha isso como obsessão. Os núcleos temáticos precisarão aparecer em todos os parágrafos do seu texto. Se eu levar um parágrafo inteiro tratando de transtornos neurológicos apenas, sem relacionar com educação, eu vou ter um tangenciamento parcial. Esse tangenciamento parcial pode render perda de pontos na competência de número 3, que trata de projeto de texto, de abordagem completa do tema e principalmente de organização e seleção de argumentos em prol da defesa de um ponto de vista, ok? Bom, essa é a nossa frase tema.
Agora, depois que a gente toma esse susto, a gente precisa avaliar o seguinte: como é que eu vou compreender isso? Como é que eu consigo direcioná-lo? Partindo para o ponto, textos motivadores aqui na tela. Primeiro, a data 18 de junho marca o Dia Mundial do Orgulho Autista. O objetivo é valorizar a neurodiversidade e as características únicas que as pessoas com transtornos do espectro autista, TEA, apresentam. O transtorno neurológico, outro transtorno de neurodesenvolvimento muito comum é o déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, caracterizado pela desatenção, hiperatividade e impulsividade. Essas características também exigem cuidados especiais no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a psicóloga Margarete Silva recomenda que os professores evitem distratores, isto é, tudo o que tira a atenção do aluno com TDAH, como sentar próximo à porta ou perto de colegas que o distraem, por exemplo. A psicóloga propõe ainda o uso de metodologias que ajudem o aluno a se organizar. Olha só, o primeiro texto ele já vai nos direcionar para uma série de questõezinhas interessantes. Analisem. Informações importantes. Agora eu já sei quais são os elementos que eu vou trabalhar aqui. Quais são os transtornos neurológicos que vão estar direcionados no meu texto. Basicamente, nós temos aqui o autismo, TEA, né? Transtorno do espectro autismo, que é TEA, certo? E o TDAH. São dois, não são os únicos, tá? Mas aqui eu já sei do que eu estou tratando. Eu não estou tratando de depressão, eu não estou tratando de ansiedade, eu estou tratando de transtornos neurológicos ligados a essa questão da dificuldade no processo de ensino. Essa partezinha do texto aqui, ela vai trazer para a junção das duas coisas. Essas características exigem cuidados especiais no processo de ensino. Bom, aqui eu estou relacionando dois pontos importantes, que é justamente a educação com a dificuldade enfrentada por pessoas com portadores de neurodiversidades, certo? Olha outro ponto interessante. Essas características também exigem cuidados especiais no processo de ensino e de aprendizagem dos alunos. Quando eu tenho a fala de Margarete Silva, que é uma psicóloga, ela vai destacar aqui um ponto importante, talvez o ponto central primeiro, talvez o principal motivo dessa dificuldade de inclusão e depois também o caminho para se resolver, que é justamente a questão dos professores. Já nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, você vai entender o tamanho da importância sobre essa questão dos professores, tá? Pois bem, dentro desse contexto, nós vamos ter, inclusive, até um direcionamento para a possibilidade de uma proposta de intervenção, quando eu falo de metodologias que ajudem um aluno a se organizar, certo? Professor, eu posso pegar essas informações daqui? Pode sim, mas nós vamos ver já onde você vai colocar essas informações, tá? Bom, o texto 1 está aí. O texto 1 já foi elucidador, porque ele já trouxe para mim a primeira resposta à pergunta sobre a questão do que é transtornos neurológicos. E o que é transtorno neurológico, professor? Transtornos neurológicos nada mais é do que a questão do TDAH, a questão do autismo, entre outros, como dislexia também, por exemplo. Certo? Texto 2. Texto 2 ele vai indicar... Olha só, isso daqui é uma outra tendência, pessoal, para a gente olhar com carinho para esse tipo de tema. Veja bem. Texto 2. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que obriga o poder público a oferecer um programa de diagnósticos e tratamento precoce aos alunos de educação básica com dislexia, transtornos de déficit de atenção com hiperatividade ou qualquer outro transtorno de aprendizagem. Não houve vetos. A norma estabelece que as escolas de rede pública e privada devem garantir acompanhamento específico direcionado à dificuldade e da forma mais precoce possível aos estudantes com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem que apresentam instabilidade na atenção ou alteração no desenvolvimento da leitura e da escrita. As necessidades dos alunos serão atendidas pelos profissionais da rede de ensino em parceria com profissionais da rede de saúde. Primeiramente, eu quero destacar o seguinte. Você tem aqui uma lei. E essa lei é recente? Por que ela é recente? Porque ela foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, então, o atual presidente do Brasil.
Quando você tem essa situação, eu quero que você lembre que os temas do Enem, normalmente, muitas vezes, eles foram ligados a leis ou a projetos de leis em discussão. Você tem uma lei recente como essa, e uma lei interessante, ela vai, de certa forma, trazer uma possibilidade de tema como esse. Veja bem, quando eu trabalho com outra questãozinha interessante, qual é? É uma lei que obriga o poder público, veja bem, obriga o poder público a oferecer diagnóstico e tratamento precoce aos alunos. Pergunte-se, você acha mesmo que esse atendimento, esse reconhecimento precoce e esse tratamento, ele é efetivo? Nós temos uma lei que obriga, então é sinal de que não é efetivo. Se não é essa efetividade, você já encontrou uma causa 1. Por que você encontrou uma causa? Uma das causas do problema? Uma das causas do problema, pessoal, é justamente essa questão da dificuldade que se tem em estabelecer esse diagnóstico e esse tratamento. Eu tenho uma ineficiência do poder público, certo? Tenho aí um direcionamento. Outro ponto, quem é que deveria fazer isso? A rede de ensino em parceria com a rede de saúde, algo que pouco a gente visualiza na atual realidade do país. Beleza? Essa parceria. Mas isso aqui também serve de embasamento para uma possível proposta de intervenção. Porque aí eu vou ter a seguinte situação. A rede de ensino, em parceria com a rede de saúde, deve promover o amplo atendimento, diagnóstico precoce, entre outros pontos como esse, certo? Bom, isso aqui já me dá uma ideia mais ou menos de por que isso pode ser o tema, inclusive já me entrega uma das causas do problema que eu estou tratando, tá? Então já é algo interessante para mim. Texto 3. Ó, os alunos com autismo matriculados nos anos iniciais do ensino fundamental são um desafio ao educador, pois, além de ser uma criança que exige atendimento individualizado, exige atenção e estratégias diversificadas. Só o conhecimento pode trazer mais politização para o educador trabalhar de maneira eficaz com esses alunos autistas. A hipótese é que a teoria traga mais conhecimento ao educador. Por isso, devemos encontrar caminhos via teoria. Vê-se que a escola não pode continuar oferecendo uma educação padronizada, que exclua todo aquele que não acompanha e que é diferente. Trabalhar na diversidade é construir capacidades a partir de diferenças. Esse é o papel do novo educador frente à inclusão. Note bem, vou destacar aqui alguns pontos. Nós precisamos de atendimento individualizado, de estratégias diversificadas, mas o que mais que a gente precisa? Ó, conhecimento. Somente o conhecimento pode trazer mais politização para o trabalhador, para o educador trabalhar de maneira eficaz. Isso significa, pessoal, que a informação, que a qualificação é de extrema importância para que eu garanta a esse aluno o pleno atendimento dentro das minhas possibilidades de ensino. Da mesma forma, eu posso dizer o seguinte, analise comigo, e esse conhecimento, essa qualificação, é uma realidade no Brasil? Se não for, eu já posso pegar outra causa. Vou colocar aqui outra causa. Qual é a outra causa? A outra causa é a desqualificação. A desinformação. A falta de um projeto específico sobre como eu direcionar cada um desses pontos. Então, isso daqui você já encontra uma outra causa do problema, certo? Outro ponto para a gente destacar dentro desse processo é que a escola, normalmente, você até pode servir como outra causa. A escola oferece uma educação padronizada. É a mesma educação para todos, tendo a mesma expectativa para todos os alunos. Mas a gente tem que entender que existe uma diferença entre os diversos alunos. E essa diferença, ela traz justamente a cobrança de que eu tenho uma educação voltada para um princípio inclusivo. Para isso, eu preciso transformar essa padronização e já cobrar um processo educativo que atenda todas as necessidades especiais de um grupo de alunos que naturalmente é diverso. Isso eu estou falando aqui especificamente de neurodiversidades, mas vale muito a pena destacar que existem outras diferenças entre os alunos que devem ser avaliadas, devem ser orientadas para que se crie um projeto de educação realmente inclusivo, tá?
Então, pronto, já tem um outro trecho aqui bem interessante para a gente. Mais um passo. O texto 4. Esse texto 4, ele talvez deixe mais claro alguns exemplos de como é que você pode entender quais são as dificuldades enfrentadas por pessoas com neurodiversidades, tá? Então, esse aqui talvez seja um pouquinho mais direcionado para esse ponto. Veja bem. Dificuldade de prestar atenção na aula. Vamos fazer uma avaliação aqui da gente, viu? Vamos analisar aqui. Dificuldade de prestar atenção na aula, distrair-se facilmente, ficar com a mente vagando pelo mundo da lua, quando o professor está falando, pouca paciência para estudar e fazer os deveres, agitação, inquietude e uma capacidade incrível de fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. E quase nenhuma associada à aula. Essas são algumas características de alunos que apresentam transtornos de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. O problema atinge um número de crianças e adolescentes que veem seu desempenho acadêmico prejudicado pela doença e muitas vezes sequer sabem que são portadores dela. Uma das principais dificuldades dos alunos portadores de TDAH são os problemas de comportamento no ambiente escolar, que se manifestam pela dificuldade de obedecer a um código disciplinar rígido e pela agitação na sala de aula. Tanto a dificuldade de atender às exigências da escola com relação à disciplina, quanto a atenção que precisa para desenvolver o processo de aprendizagem, tá? Destaque aqui para vocês alguns exemplos aqui do quais são as características do texto da pessoa portadora de neurodiversidade, e aí você tem um grave problema que se destaca, pessoal. O fato da pessoa não saber que possui, tipo TDAH mesmo. Isso faz com que haja uma dificuldade para que ela se estabeleça como uma pessoa, para que seja um atendimento adaptado às suas necessidades. Então, nós temos essa questão aqui. Daí a tamanha importância daquela ação, daquela lei que trata do diagnóstico precoce. Ok? Pois bem, a partir daqui, pessoal, nós temos aí, fechamos o quarto texto. E aí, o que eu queria agora com vocês? Que a gente analisasse como é que organiza-se esse projeto de texto. Como é que eu consigo direcionar um projeto de texto assim? Como é que eu consigo montar toda essa estratégia? Veja bem, a nossa estratégia passa por reconhecer alguns pontos. Um deles, e bem interessante, é aquele ponto que nós vamos só tratar sobre como eu inicio o meu texto, sobre a seleção de repertório sociocultural. E nesse caso aqui, eu consigo destacar uns pontos. Eu estou falando sobre educação. Se eu falo sobre educação, eu vou pensar, vou analisar e vou trazer para o meu texto alguém que trate de educação. Então, uma boa pedida é justamente separar por eixos temáticos a sua linha, o seu tema, justamente para que você seja capaz de selecionar de maneira mais fácil, tá? De selecionar de maneira mais fácil repertórios que conseguem montar o seu texto. Nesse caso, se eu estou falando de educação, qual é uma boa para eu utilizar? Paulo Freire. Lembrando que aqui nós vamos tratar de uma proposta de introdução, tá? Uma proposta de introdução. Pessoal, é na introdução que você vai apresentar todo o seu projeto de texto. Por isso é tão importante você trazer para essa lógica, tá? Então, na introdução, você vai apresentar esse projeto de texto. Como é que funciona? Veja bem. Primeiramente, esse primeiro momento, pessoal, você vai situar existe uma contextualização. Você vai situar. É um momento introdutório mesmo. A contextualização ela vai situar o seu texto, o seu tema, dentro de uma realidade filosófica, sociológica. Essa ideia é o motivo pelo qual eu inicio com o repertório. Como é que eu monto, então, professor? Segundo o patrono da educação brasileira, Paulo Freire, se a educação sozinha não muda a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Ponto. Falei de um poder de transformação da educação. A partir daqui, é interessante que você monte o seu processo. Diante disso, vírgula. Agora vamos relacionar com o tema. Como é que eu relaciono com o tema?
trazendo inclusive, pessoal, as frases temáticas, as palavras, os núcleos temáticos. Ó. Diante disso, cabe analisar o cenário desafiador. Primeiro ponto importante aqui. Você tem uma palavra que indica problema, cenário desafiador, certo? O cenário desafiador aqui vai ser uma palavra que indica problema. Isso é importante porque você precisa posicionar-se diante do tema. E o seu posicionamento é afirmar que você está trabalhando dentro de uma ideia de problema social. O cenário desafiador de combater os entraves educacionais, olha só os núcleos temáticos, ó. Os entraves educacionais de pessoas com transtornos neurológicos. Note que, o que você tem aqui? Todo um processo de direcionamento dos núcleos temáticos. As palavrinhas-chave que vão determinar o meu texto, certo? Então, cabe analisar o cenário desafiador de combater os entraves de pessoas com transtornos neurológicos no Brasil para efetivar esse poder de transformação. Quando eu estabeleço dessa forma, note que aí eu já tenho um direcionamento para o início do meu texto mesmo. Segundo o patrono da educação brasileira, Paulo Freire, se a educação sozinha não muda a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Diante disso, cabe analisar o cenário desafiador de combater os entraves de pessoas com transtornos neurológicos no Brasil para efetivar esse poder de transformação. Ponto. A partir de agora você vai encontrar o quê? Você vai ir para um projeto de texto que trará para ti toda essa ideia de causas do problema. Porque aqui eu estou destacando um problema. Por que é difícil combater isso? Por que eu tenho dificuldades em montar isso? Existem causas para esse problema. E aí as causas vão ser trabalhadas a partir das ideias que foram destacadas lá nos textos motivadores. Veja bem, causa 1, eu vou pegar aspectos sociais. Aqui nós temos o direcionamento da causa 1. Professor, e essa causa 1, ela vai estar trabalhando com que aspecto? A causa 1, pessoal, ela vai estar trabalhando com o aspecto social, tá? E aqui eu trabalhei com a apatia social. O que é apatia? Apatia é o fato da sociedade não fazer tudo que é necessário para que mude a realidade. Essa apatia social, ela pode ser interligada à ideia de desinformação. É como se a população realmente nem soubesse que esse é um grave problema. E isso se destaca principalmente quando eu falo de professores. Porque os professores, eles vão, de certa forma, necessitar desse conhecimento para garantir esse atendimento individualizado. Então, para uma sociedade que não reconhece o problema, que não sabe do problema, eu tenho uma apatia, uma falta de ação social para que haja a reversão desse problema que nós temos aqui, ok? E o outro ponto, outra causa, a causa 2. A causa 2 é a ineficácia de políticas públicas. Essa causa 2, ela foi deixado muito claro lá no texto motivador, que eu tenho uma lei que ainda não é cumprida com efetividade. Então eu consigo dizer que eu tenho aí um problema na causa 2. Vale lembrar, pessoal, que dentro do projeto de texto, esse é o assunto do segundo parágrafo e esse é o assunto do terceiro parágrafo. Como é que ficaria a nossa introdução? Só para vocês notarem como é que vai. Ó. Segundo o patrono da educação brasileira, Paulo Freire, se a educação sozinha não muda a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Diante disso, cabe analisar o cenário desafiador de combater os entraves educacionais de pessoas com transtornos neurológicos no Brasil para efetivar esse poder de transformação. Logo, cabe destacar a apatia social e a ineficácia de políticas públicas como causa desse problema da contemporaneidade. Ponto, você tem aí uma introdução. Tá? Agora vamos destacar os desenvolvimentos.
tá? Vamos tentar compreender o que é cada parte do desenvolvimento e eu quero chamar a atenção principalmente de um deles. Ah, mas antes disso, só para entender, ó, professor, eu posso mudar essa contextualização? Se eu não lembrar do Paulo Freire, não lembrar de o que ele fez, você consegue trocar? Consegue. É só você lembrar que a gente está tratando de temas, de situações que colocam direitos em risco. Nós estamos falando de problema social. Se eu tenho um problema, algum direito é colocado em risco. Se o direito é colocado em risco, você consegue trazer para outro tipo de situação, como essa, ó, tratando diretamente da questão dos direitos violados ou dos direitos sendo colocados em risco. A Constituição Federal de 88 prevê um amplo acesso à educação de qualidade. Agora, olha só, o acesso à educação de qualidade e gratuita para todos os cidadãos brasileiros. Bom, se são para todos os cidadãos brasileiros, é porque essas pessoas com neurodiversidades também deveriam ter acesso pleno à educação, ok? Bom, aí como é que seria aqui, professor? Aí você poderia trazer daquele mesmo formato. Em vez de colocar diante disso, você poderia colocar agora, no entanto, porque existe um direito que não é respeitado. No entanto, na prática, aí vamos trazer agora para a nossa questão. No entanto, na prática, o cenário desafiador de garantir a plena inclusão, olha só, o truque é sempre você manter os núcleos temáticos muito bem colocados, ó. A plena inclusão educacional, núcleo temático, de pessoas com transtornos neurológicos no Brasil. Então, você não pode deixar de colocar esse ponto, certo? Aqui você já tem um direcionamento adequado para todo o seu texto. E aí, claro, quando eu vou anunciar as causas, eu vou anunciar da mesma forma, não vou mudar as causas não. Apatia social, para o segundo parágrafo, tá? Causa 1. E eu vou trazer para o aspecto estatal a ineficácia de políticas de educação inclusiva. Aqui eu só dei uma pequena especificada, porque em vez de eu falar de educação no geral, eu falei de educação inclusiva. Como se eu tivesse dado uma pequena especificada de que tipo de políticas que eu estou falando, tá? Bom, como é que ficaria esse parágrafo? A Constituição Federal de 1988 prevê um amplo acesso à educação de qualidade no país, para todos no país, todos os cidadãos do país. No entanto, na prática, o cenário desafiador de garantir a plena inclusão de pessoas com transtornos neurológicos no Brasil compromete a efetivação desse princípio. Pronto, aí você montou. Diante disso, cabe analisar tanto a apatia social como a ineficácia de políticas públicas como causas desse problema em questão. Pronto, aí você fechou duas possibilidades. Mas agora vamos para o desenvolvimento, porque é muito interessante, inclusive, para a gente trazer um direcionamento que envolve a utilização dos textos motivadores dentro da sua proposta. Olha só. Aqui eu vou trabalhar com o desenvolvimento 1, tá? Então é importante destacar que aqui eu vou falar sobre o desenvolvimento 1, que é o nosso segundo parágrafo, tá? Desenvolvimento 1. Bom, de certo cabe destacar... eu vou começar com o tópico frasal. Gente, o tópico frasal é o momento em que eu afirmo o assunto do parágrafo, tá? Eu vou afirmar o assunto do parágrafo. Essa afirmação é importante porque eu deixo claro para o corretor, para o meu leitor, o que eu vou tratar em cada parte do meu texto. E aqui eu vou tratar diretamente da causa 1. De certo, cabe destacar inicialmente que a omissão de parte da sociedade, destaque aqui para vocês, quando eu falo de omissão, é a mesma coisa de estar falando de apatia, como se eu estivesse justificando essa questão da apatia. Então aqui eu vou ter o argumento de número 1, ok? Que parte da população... Professor, por que eu devo colocar parte da sociedade? Veja bem, aqui eu tenho um porquê muito claro. Eu utilizo parte da sociedade
para que eu evite a generalização. Não generalização. Porque nem todo mundo é omisso, tá? Então, quando eu coloco parte, eu já me livro dessa história da generalização. Algo importante para mim, tá? Parte da sociedade corrobora a preocupação em torno da democratização educacional. Olha só que barato que eu vou fazer aqui. Como eu vou repetir transtornos neurológicos algumas vezes, eu optei por falar aqui, ó, a preocupação em torno. Eu podia ter colocado só em torno do problema em questão. Daria para ter colocado assim também. Mas eu preferi trabalhar aqui nesse sentido algo mais um pouquinho específico. Então, em vez de eu falar o tema todo, eu coloquei o eixo temático. Ó. Aqui eu trabalhei com o eixo temático. Vamos lembrar que o eixo temático envolve a questão da educação. Então, eu faço uma referência ao eixo, que seria a democratização educacional. Claro, eu estou falando de um grupo específico, mas eu estou falando de democratização como um todo. Bom, agora eu preciso justificar por que a população é omissa. Como é que eu faço isso? Aqui é uma sugestão minha, você tem outras possibilidades. A sugestão é você trazer uma fala filosófica. Ó, de acordo com a filósofa Hannah Arendt, em seu conceito de banalidade do mal, a massificação da sociedade forma indivíduos alheios a reflexões morais e coletivas. O que ela disse? Que o sujeito, dentro do conceito de banalidade do mal, você não se sente culpado pelo que está acontecendo no mundo, você não se sente responsável. Quando você não se sente responsável, o que acontece contigo? Você se exime da responsabilidade também de modificar essa situação. Isso, segundo Hannah, é motivado pela massificação da sociedade. Então, quando você tem essa ideia, simplesmente você fica alheio a reflexões morais e coletivas. Então, é como se você não percebesse os problemas. Se você não nota os problemas, simplesmente você não faz nada para mudá-los. Se você não faz nada para mudá-los, o problema continua. Bom, é a partir daí que eu consigo determinar que eu vou trazer para o meu tema. Ó. Se tem o repertório, agora eu vou trazer para o meu tema. Como é que eu trago para o meu tema? Imerso nessa conjuntura, pode-se entender a indiferença. Bom, se você não se preocupa com a coletividade, você acaba se tornando indiferente. Indiferente relacionado a quê, professor? A indiferença de parcela populacional frente às dificuldades de inclusão de pessoas com transtornos neurológicos. Opa, agora eu vou falar aqui de inclusão. Se eu quiser colocar até mais específico, posso falar da inclusão educacional. E aí eu trouxe a questão dos transtornos neurológicos para cá de novo. Trouxe para o meu tema. É por esse motivo da pessoa não se preocupar com a coletividade que não fazem nada para pensar em incluir uma pessoa que tem transtornos neurológicos. Professor, tá bom desse jeito? Veja bem, você já trouxe para o seu tema. Agora você precisa aprofundar essa discussão. E esse aprofundamento ele vai se dar a partir de uma relação de causa e consequência, a partir de uma exemplificação. E é nesse momento que você consegue mais utilizar os textos motivadores. Como, professor? Veja bem, vou trazer uma relação de causa. O que é ocasionado pela desinformação? Note que essa desinformação ela já aparece lá naquele texto motivador que fala que somente o conhecimento pode ajudar a reverter esse problema. Então, essa desinformação ela aparece como causa. A desinformação sobre as dificuldades enfrentadas por esse grupo. Mas que dificuldades são essas? Olha só o momento em que você tira seu argumento da superficialidade. Você vai tratar a seguinte situação. Ó. Sobretudo, palavrinha que vai dar esse direcionamento mais de aprofundamento. Relacionadas à adaptação ao código disciplinar, note que isso aqui eu falei onde? Lá no texto motivador. Tem essa relação do Código Disciplinar das Escolas. E a necessidade de concentração exigida pelo processo de ensino. Também é uma informação que está lá no texto motivador. Então, veja que eu trouxe para cá duas possibilidades de texto motivador, o que vai me garantir um direcionamento muito adequado para essa profundidade argumentativa, tá? Então, já montado esse ponto. Mas agora eu preciso de uma consequência. Inclusive para eu fechar o meu parágrafo. Eu preciso agora de uma consequência que me ajude a fechar esse parágrafo. Como é que eu monto? Dessa forma, primeiro destaque aqui, ó.
Você tem um dessa forma para marcar um desfecho textual. E você tem um por conseguinte para deixar claro que você está estabelecendo uma relação de causa e consequência. Por conseguinte, é comum deparar-se com professores despreparados para auxiliar o processo de aprendizados de indivíduos com neurodiversidades. Inclusive, utilizei aqui, neurodiversidades. Neurodiversidades, que é basicamente um sinônimo da questão dos transtornos neurológicos, certo? Então, olha bem como a gente conseguiu direcionar esse ponto. Eu trouxe para a ideia de desinformação, por isso as pessoas não fazem nada para resolver. E aí, quando eu trouxe a consequência, eu dei uma especificada. Eu trouxe que essa desinformação e essa apatia relaciona-se principalmente com professores, tá? Como é que ficaria o nosso parágrafo? Segundo parágrafo. De certo, cabe destacar inicialmente que a omissão de parte da sociedade corrobora a preocupação em torno da democratização educacional. De acordo com a filósofa Hannah Arendt, em seu conceito de banalidade do mal, a massificação da sociedade forma indivíduos alheios a reflexões morais e coletivas. Imerso nessa conjuntura, pode-se entender a indiferença de parcela populacional frente às dificuldades de inclusão de pessoas com transtornos neurológicos, o que é ocasionado pela desinformação sobre as dificuldades enfrentadas por esse grupo, sobretudo relacionadas à adaptação ao código disciplinar das escolas ou às necessidades de concentração exigidas pelo processo de ensino. Dessa forma, por conseguinte, é comum deparar-se com professores despreparados para auxiliar o processo de aprendizagem de indivíduos com neurodiversidades. Ponto, você tem aí o direcionamento. Vamos agora para o nosso direcionamento de número 2. Aliás, aqui é o parágrafo todo que a gente acabou de ler, né? Está aqui pronto para vocês, mas está todo montadinho. Basicamente é o que eu acabei de falar. E agora vamos para o outro parágrafo. Esse outro parágrafo ele vai aparecer aqui, lembrando que eu tenho o desenvolvimento de número 2. Desenvolvimento 2. O desenvolvimento 2, ele vai trabalhar com uma causa também entregue pelos textos motivadores. Ademais, vale ressaltar a insuficiência de ações estatais. Isso aqui já estava presente lá no meu texto motivador, quando eu falei da lei. Basicamente, esse é o meu argumento de número 2. Esse é meu argumento de número 2, tá? Bom, como outro fator desse dilema. Dilema é o dilema do problema que nós estamos tratando. Bom, eu preciso agora trazer uma fundamentação. Onde é que está escrito... só um detalhe para vocês antes disso. É interessante você destacar o ademais, tá, pessoal? Porque esse aqui é um elemento conectivo interparagrafal e você vai precisar de 2 interparagrafais. Minha sugestão é utilize um interparagrafal aqui, no terceiro parágrafo, e um outro interparagrafal lá no quarto parágrafo, que é o da conclusão. Bom, vou trazer uma fundamentação para esse texto. Como é que eu faço? Rompe-se com isso o princípio constitucional de democratização do ensino no Brasil, previsto no artigo 6º desse documento. Trouxe um fato novo aqui para a Constituição, que é a questão do artigo 6º, tá? Mas bem direcionado. Eu, basicamente, retomei a Constituição para falar que o Estado é responsável por isso, certo? Bom, onde é que está escrito que ele é responsável? Na Constituição Federal. Daí esse direcionamento. Agora, o que eu preciso? Veja bem, se eu digo que existe insuficiência de ações estatais, eu tenho que especificar onde está essa insuficiência. Que insuficiência é essa? Qual essa insuficiência? Onde é que nós temos esse problema de insuficiência? Porque é muito fácil você dizer que o Estado falha, mas você tem que dizer onde ele falha. A sua argumentação só será válida se você for capaz de fazer isso, certo? De você trazer essa ideia. Qual é a sugestão que eu dou? A sugestão que eu dou é você trazer exemplos, tá? Bom, se eu digo que o Estado falha, eu tenho que dizer onde ele falha. E onde é que ele falha? Trago 2 exemplos aqui para ilustrar isso. Bom, exemplo 1. Já que
não só a precarização de políticas, veja bem, olha aqui o destaque, precarização de políticas de inclusão educacional de portadores de neurodiversidades, certo? Se você quiser colocar um pouquinho mais avançado, como é que você pode colocar? Vamos trazer uma ideia lá do texto motivador. Principalmente, vamos dar uma caprichada aqui no nosso parágrafo. Principalmente no que se trata de diagnósticos precoce. Já dei um direcionamento aí, tá? Que é algo que estava até no texto motivador, que era a questão dessa política pública que deveria ser colocada, que é justamente o diagnóstico precoce. Bom, só um exemplo já seria o suficiente? Poderia ser, mas nós não vamos arriscar. Nós vamos destacar pelo menos 2 exemplos. Olha um outro exemplo aqui que a gente pode colocar. Ó. Mas também a carência de programas de qualificação de profissionais. Ora, se eu disse, pessoal, que o conhecimento, se o texto motivador me disse que o conhecimento é ponto importantíssimo para o atendimento a esse público, é claro que eu preciso saber se existe quem é que passa esse conhecimento, se existe um programa de qualificação desses profissionais. Se existe, não é o suficiente. Por isso eu consigo dizer que existe uma carência de programas de qualificação de profissionais para lidar com as necessidades específicas de portadores de transtornos neurológicos. Ok? Bom, tudo isso vai comprometer o amplo acesso à educação. Não esqueça, é importante que você feche o seu parágrafo, tá? Como é que eu fecho o meu parágrafo? Ó, veja bem, primeiro eu tenho um desse modo aqui. Um desse modo, ele vai levar a construção para uma ideia de desfecho, tá? Uma ideia de desfecho. E aí, meio que eu vou antecipar a proposta de intervenção aqui, ó. Desse modo, evidencia-se a importância de ações capazes de mitigar tal situação. Então, eu tenho aqui uma espécie de antecipação mesmo. Ó. Vou colocar aqui como antecipação. Eu tenho aqui uma antecipação da necessidade de proposta. Quando eu tenho essa antecipação, basicamente, eu economizo linhas lá da proposta de intervenção, viu? Eu economizo linhas, pessoal, lá na conclusão. E levando em consideração que eu preciso de uma proposta de intervenção detalhada, eu vou precisar de muito espaço. Então, para que eu economize no espaço, eu dei essa antecipada aqui no final do terceiro parágrafo, para economizar algumas linhas lá na minha proposta de conclusão. Como é que ficaria a proposta de conclusão? Olha só. Ó, note, aqui eu já tenho claramente outro interparagrafal, ó, portanto, então ele já vai facilitar aqui minha vida. Eu tenho um interparagrafal. Interparagrafal, pessoal, é conectivo interparagrafal, tá? Lembrando aqui, já vou trazer para a minha conclusão. A conclusão, gente, também é muito interessante você destacar que a conclusão, ela tem como base abrigar a proposta de intervenção, tá? Então é importante que você tenha isso em mente. Vamos lá. A fim de reverter o atual quadro de exclusão educacional de portadores de neurodeficientes, de transtornos neurológicos, note que eu já trouxe para o tema aqui de maneira muito clara. É necessário que as escolas promovam a discussão sobre as necessidades especiais desse grupo, por meio de atividades que auxiliem, atividades extracurriculares, a exemplo de debates e de feiras, as quais tratem das informações. Se você notar, ó, eu falei lá naquela causa que a desinformação era o motivo da apatia. Então, o que eu preciso? Eu preciso de informação. Assim, eu vou estar combatendo a causa do desenvolvimento de número 1. Isso aqui é uma forma de eu interligar a conclusão ao meu desenvolvimento, tá?
Então, assim, ó, portanto, a fim de reverter o atual quadro de exclusão educacional de portadores de transtornos neurológicos, é necessário que as escolas promovam a discussão sobre as necessidades especiais desse grupo, por meio de atividades extracurriculares, a exemplo de debates e de feiras, as quais tratem das informações relacionadas às estratégias de ensino inclusivo. Beleza? Aí eu romperia aquele problema ligado ao desconhecimento. Mas eu tenho uma outra questão, que é o desenvolvimento 2, que traz a ineficácia de políticas públicas. Ó. Além disso, lembrando que isso aqui é um parágrafo só, tá? Além disso, cabe ao Estado, se eu tenho um problema de política pública, quem pode resolver é o Estado, responsável pela democratização dos direitos. Vamos lembrar que eu estou falando do direito à educação. Por esse motivo, eu tenho esse aposto explicando por que é o Estado que vai atuar. Mediante a reorganização das diretrizes orçamentárias, investir em um plano nacional de ampliação da educação inclusiva. Da educação inclusiva. Com o intuito de reverter o atual quadro. Bom, outro detalhe importante é que, para que eu termine esse texto, é importante eu retomar o início dele. Isso dá uma noção de ciclo importante para que o corretor entenda que eu planejei o meu texto. Então, se eu comecei esse texto aqui com Paulo Freire, eu vou terminar com Paulo Freire. Assim, o poder de transformação educacional proposto por Paulo Freire poderia ser efetivo para todos. Veja um movimento cíclico. Esse daqui é o meu repertório inicial, retomado de propósito aqui. Repertório inicial. Retomado de propósito para que você consiga estabelecer, deixar claro para o seu corretor que você está tratando de um processo, de um ciclo, de um texto planejado, ok? Bom, assim a gente fecha o nosso texto. Mas pensando um pouquinho, pessoal, ó, vou deixar aqui uma tarefa para vocês, um direcionamento, trabalhando dentro dessa perspectiva, mas para que você treine mesmo. Pense no seguinte tema: os impactos da exclusão educacional no Brasil. Professor, isso é mais amplo. Ele é mais amplo, mas ele serve muito bem para você treinar as estratégias que a gente utilizou aqui. Serve muito bem também para você treinar os repertórios que a gente utilizou aqui. Por esse motivo, é interessante que você faça esse tema. Os impactos da exclusão educacional no Brasil. Analise o problema que envolve o tema e as possíveis causas dessa situação. Logo após, propõe uma intervenção para os problemas apresentados. Siga esse roteiro que eu acabei de apresentar, parágrafo por parágrafo, que você vai ter necessariamente sucesso na hora da defesa da sua tese. Ok? Pessoal, eu me despeço por aqui, espero ter sido claro com vocês sobre isso. Deixo o meu grande abraço, até a próxima aula com outro tema que a gente vai trabalhar dentro dessa mesma linha de pensamento de montagem textual. Grande abraço, gente, até mais!